7h23 pelo horário de Brasília. Estamos aqui de volta ao vivo, já na companhia da Débora Oliveira. Débora, mais uma vez, bom dia. Bom dia novamente. Para quem está chegando agora também, bom dia. Afinal, nos falamos bem cedinho por aqui. Débora, vamos trazer um pouco do que o governo da Argentina traz de novidades com relação à economia. Ontem, o governo de Javier Milei anunciou as primeiras medidas para enfrentar a grave crise econômica que o país vem vivendo. O próprio ministro da Economia classificou esse plano como ortodoxo. É o que vem sendo chamado do primeiro capítulo da política motosserra. Quais foram essas medidas? 10 medidas ao todo. E qual tem sido a reação a partir do que foi anunciado? Pois é, não tem sido a das melhores, porque ficaram tantas dúvidas, Carol, faltou tanto detalhe, inclusive, desse pacote. Eu conversei com vários economistas, né, com interlocutores do mercado ontem, no final do dia, porque atrasou bastante, inclusive, para poder ser anunciado esse bendito pacote que todo mundo estava aguardando, que até tiveram que regravar o vídeo, inclusive, ninguém sabe muito bem o porquê. E eu separei aqui alguns dos principais pontos desses cortes que foram anunciados. Primeiro de tudo, a gente já sabia do corte da redução mesmo do governo, que ele tinha reduzido o número de ministérios, ele reduziu também drasticamente ali pela metade o número de subsecretarias e de secretarias. É claro que isso reduz o gasto, né, com o governo, e isso já é alguma coisa. Mas, para além disso, uma coisa que chamou bastante atenção foi isso aqui, o câmbio oficial. Uma desvalorização indo para 800 pesos o câmbio oficial por dólar. Era esperado, Carol, cerca de 600 pesos, mas demorou um dia para poder ser anunciada essa decisão. Isso foi aí para 800 pesos, um corte nessa velocidade, de acordo com os economistas que eu conversei, mostra até um certo descontrole do novo governo em relação ao câmbio, porque isso vai trazer um impacto de zero para a população gigantesco, algo que eles também já vinham antecipando. Olha, vai piorar o cenário antes de melhorar. Mas a gente deve ver a inflação disparando, a gente deve ver, ou seja, o poder de compra da população cai drasticamente. Por isso, ele já anunciou outras medidas, como também subsídios para ajudar a população, principalmente famílias que têm filhos. Lá eles têm tipo um Bolsa Família e eles vão dobrar o valor desse Bolsa Família argentino, assim como vão também aumentar o valor de um cartão de alimentação que eles têm para essas famílias. Ou seja, são medidas nada liberais, mas que são necessárias quando a gente tem essa desvalorização, por exemplo, do câmbio, que aqui a intenção é não afugentar o dólar nesse momento. A transferência de renda, que é aí esses pacotes, como eu estava falando para você, essa mudança nos programas governamentais, importação e exportação. Ele quer tirar ali algumas taxas, mas não especifica quais. Não dá muitos detalhes sobre isso, porque ele quer aumentar essa questão da importação e exportação. Eu lembro, por exemplo, uma marca de veículos aqui do Brasil que importou bastante veículo para lá, para a Argentina, e parou de fazer isso porque estava sem receber, com tudo travado nos portos, porque não tem dólar para poder pagar. Eles têm um déficit aí no caixa, né, de dólar, não tem como. Então, ele está querendo tirar essas taxas para aumentar essa importação e exportação. Isso poderia impactar, inclusive, diretamente na economia do Brasil. Subsídios. Vai reduzir subsídio de energia e de transporte, mas não disse em quanto. Falta a modulação, né? Quanto que vai ser esse corte? Como que isso vai impactar a inflação? Ficou no vazio essa questão. Eu lembro que no governo anterior já tinha sido dito que nesse subsídio de transporte não poderia ser cortado naquela época, porque aumentaria o valor em 10 vezes do transporte. E aí, para além disso, recursos de províncias que foram também cortados. Províncias que necessitam desses recursos para poder manter serviços básicos não terão mais esses subsídios. Também não fala nada o que pode substituir, de que maneira. Aqui mostra, para além da questão econômica, um desgaste político que pode ser gerado, ou seja, é um pacote que realmente traz cortes, como já era falado, mas não detalha, não há uma modulação e há uma preocupação até de entendimento dos próprios economistas de para onde que vai agora. É esperado, inclusive, que venham mais detalhes hoje, Carol, porque eles devem realmente promulgar essas medidas e espera-se que venham mais detalhes, principalmente na modulação. Quanto vai ser o corte de subsídio, né? Para onde vai essa questão da taxa de importação? Qual será? De que maneira? Tudo isso ainda está no vazio e ainda tem gerado muita dúvida. Inclusive, também há a expectativa de que até o fim do ano outras medidas sejam anunciadas na Argentina. Exatamente. E aqui são só algumas, foram 10 medidas. Exato. Tem outras várias ali que eles anunciaram, mas, de novo, sem dar tantos detalhes de como vão fazer. Débora Oliveira também acompanhando a reação de mercado, né? Diante de tudo isso, teve declaração do FMI. Vamos ver como o mercado vai abrir por lá também. Pois é.